Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Me chamo Josetânia. O nosso canal é TDAH, Educando TDAH. E nesse canal nós vamos dar dicas para as mães que têm TDAH e que também têm filhos com TDAH ou as mães que não têm e os filhos têm TDAH, né? Então aqui esse canal é voltado justamente para isso, dicas do dia a dia da gente, que eu sei que é uma das coisas bem difícil para colocar em ordem, né, algumas coisas, porque o TDAH tem mais aquele, nós temos, né, esse problema de foco, fica bem difícil para manter o foco e a animação ali em si, principalmente quando é uma atividade que nos deixa entediados e meio que a gente não quer fazer e vai empurrando. E quando é criança, eu sei a dificuldade disso porque tenho né? E tá naquela fase de absorção, aprendendo tudo. E para manter ele ali e não atrapalhar a criatividade dele, porque eles ficam querendo só brincar. Então hoje eu vou dar uma dica, ensinar não, né? Sempre que eu aprendo, vocês me ensinam aí também, espero que vocês diga alguma coisa que eu não falei, olha, eu uso essa técnica aqui, talvez vocês também já tenham usado alguma, ou essa que eu vou falar aqui, ou algumas técnicas de vocês também, e vai um ajudando o outro, tá certo? Então, não se esquece de deixar o seu like, principalmente se você tem TDAH, por favor, já deixa o like agora e se inscreve, antes que esqueça, por favor. Pronto, já? Ok, obrigada. Então, desculpa a minha garganta. Hoje eu vou dizer a vocês como funcionou aqui com meu filho, que já está com 7 anos, a questão do aprendendo os números e as letras do alfabeto. O que foi que aconteceu? Eu percebi que eu ficava naquela repetição, A, B, C, até antes de eu descobrir que eu realmente tinha TDAH, sou bem agitada, me mexo bastante, vou tentar me mexer menos. Então eu percebia que não estava dando certo com ele, porque não estava dando frutos, né? Aquilo ali ele já fazia os nomes assim, meio que ficava entediante para ele. Então eu pensei, vou focar primeiro nos números. Nos números eu usei o quê? Usei uma técnica um pouco melhor da questão de músicas. Como o meu filho, que eu sempre gosto de dizer aqui nos vídeos, que vocês observem os filhos de vocês, que talvez com eles funcione outra coisa. Pega aquela ideia, você observa nele como é que pode fazer e coloca em prática. Eu usei algumas coisas que também não deu certo com o meu, que dava certo, poderia dar certo com outra pessoa, mas para o meu aqui em casa, que a gente é meio desatento, assim, se buga demais, a música funciona. Através da música foi o caminho que mais assim funcionou com ele. Então, eu colocava umas músicas que tinham números, que não sei se eu posso falar por aqui, né, algumas músicas, mas vocês procurem na rede social, no YouTube, música, se ele está naquela fase dos números. Música que se fala, contando, né? 1, 2, 3, e sempre colocava ele para assistir coisas educativas sobre os números, que tem outros vídeos aqui também no YouTube sobre números, essas coisas. Vocês podem dizer assim, mas ele não gosta de assistir isso aqui, eu vou deixar ele constantemente na TV. Não, também não. Por isso que eu digo assim, é uma coisinha de você colocar 10 minutos, 15 minutos, porque aquilo vai ajudar ele, porque ele fica meio que relaxa a mente dele, ele acha bonitinho aquilo ali, ele olhando. E a música ele vai meio que pulando e dançando também. Não é aquela música de você colocar seu filho lá e ele ficar lá quietinho, escutando, igual meditação, que nem eu que sou adulta fico fazendo essas coisas. Só quando eu estou realmente fazendo a meditação, né, tentando. Então, 2 minutinhos já é muita coisa pra mim. Então, essa questão de você colocar uma música que vai animar ele, deixar ele indo, 1 e 2, eu conto 1, 2, 3 e vou louvando. Tipo, essas músicas assim, que vai ensinar pra ele, só que ele vai no ritmo, dançando. Ele tá aprendendo, mas ele nem sabe que tá aprendendo. Essa é a questão também, porque como a gente fica entediado muito rápido, e dependendo da situação, a gente meio que fica, começa a procrastinar mais ainda, a gente tá lá de corpo presente, mas a mente tá lá vagando,
mundo, entendeu? Então meio que isso traz ele para prestar atenção na letrinha da música e ele vai dançando no corpinho dele também. Os números funcionam desse jeito e eu coloquei, fiz meio que um joguinho da memória ali, aí ficava jogando com ele, que o meu também, ele gosta de joguinhos. E ele é bem competitivo, não sei o de vocês aí, vocês me falam aí nos comentários, mas o meu é bem competitivo aqui em casa. Então, e a outra parte das letras, na questão do alfabeto, eu comecei da forma mais, assim, que chama, né, que tem que ser aquele jeito, ao menos da minha época, desculpa a minha garganta um pouco, que era repetindo, A, B, C, D, e por aí vai, e faltava de novo. Não estava dando certo, não estava dando nada certo com ele, o menino não progredia nada, então eu inventei aqui um jogo da memória. E como eu percebi que o jogo estava ajudando junto com a questão das músicas, eu coloquei os jogos em ação. Então, quantos dias na semana? Todos os dias eu praticava, não adianta também você querer praticar com seu filho. Querer que ele fique focado lá meia hora. Nós estamos falando de TDAH, que já é difícil da gente manter o foco. Imagina criança, que já é bem mais complicado ainda. Para nós, adultos, é difícil. Imagina para uma criança. Para a criança é bem mais complicado, porque ela meio que tudo distrai a gente. E a criança acha aquilo um tédio. Então eu fazia com ele brincar e aprender. Só que ele meio que, vamos ver outra coisa, vamos isso aqui. Então já ajudava para o foco dele, da memória. E eu peguei aquelas letrinhas, imprimi de graça. Coloquei no Google e imprimi, colei na cartolina a folhinha de ofício e meio que fiz um joguinho, né? Assim, o jogo da memória. No caso tinha 2 letras, essas coisas. Acho que vocês estão entendendo. O jogo da memória. Então tem que ter 2 de cada letra, né? Então, eu meio que virava ali, né? Tudinho, o joguinho da memória. No começo, que ele estava bem, hoje em dia ele já está lendo. Então, esse jogo aí eu não uso mais com ele, porque vai progredindo, né, gente? Também tem essa. Você não vai querer usar esse joguinho com ele até ele tá. Não, depois que ele aprendeu a ler, você já pega outra ideia e põe ali. Pode usar a mesma técnica, só que pegando outra coisa. Tem isso também. Aí, até ele aprender as letras todas, reconhecê-las, né? Quando eu passei um certo tempo fazendo com ele, mostrando, ele jogando com ele, que diga, jogando essas letrinhas desse jeito, que no caso foi, eu não encontrei músicas, encontrava um e outro, um vídeo na internet, mostrando a música, assim, as letras, também eu sempre usava um pouco, mas na fase das letras, foi mais o jogo do que as músicas em si. Já os números foi ao contrário, foi mais as músicas e os vídeos mais na internet, assim, regulando o tempo, do que o jogo, porque o jogo já ficava meio que difícil. Mas as letras, voltando lá para as letras, quando vocês fizerem isso, vocês jogam com ele. Todos os dias, vamos dizer, 5 minutos, 10 minutos, todos os dias, até ele aprender, sim, porque nós temos um problema sério de esquecimento. A gente esquece, gente, vocês têm uma ideia, eu já esqueci até minha data de aniversário. Eu me lembrei assim, veio num tempo muito estressante da minha vida, eu me lembrei do meu aniversário quando eu estava escrevendo uma data, ela não sei de que gente, tal data, meu aniversário, estou completando hoje. Aí eu ia o tempo que não tinha muito telefone, né, muitas redes sociais. Então, isso, para nós, a questão da rotina, do hábito, é o que vai ajudar mais ele em si, com essa técnica. Brincadeiras, você tem que sempre deixar a mente dele o mais relaxada e tranquila possível. Porque a gente não consegue parar. Se a gente tiver que paralisar ali, você quiser que ele fique uma estatuazinha lá aprendendo, isso não vai acontecer, gente. Pode ser que ele queira pular, ele queira, deixa aquele intervalozinho, vai lá, pula mais um pouco, e depois ele volta.
Eu usei letras no chão, assim, coloquei o alfabeto para ele pulando e dizendo, vai, pula e diz que letra é essa. Pula, ele pulava naquela letra, eu olhava, é a qual? Vamos fazer essa brincadeira. Vamos lá? Você pega uma folha de ofício, se você não tiver qualquer outra folha que você tiver a metade ou menos, que eu não sei como vai estar o orçamento de vocês, mas simples que vai funcionar. Cola lá no caminho, que a criança ama pular, nós amamos essa agitação, essa meio que o corpo vai junto, então essa foi o corpo junto já funciona também, porque a gente começa a sentir tudo. Então vocês colam aquilo lá e vai aquele caminhozinho, ele indo e dizendo, ele pula em uma e tem que dizer o som, qual é essa letra. E pula na outra, qual é essa? E ele vai, isso vai. Por quê? Se você ficar só no jogo também da memória, ele vai chegar uma ocasião que ele vai ficar entediado também. Desculpa eu lhe dizer, porque a gente meio que fica entediado mesmo e enjoa daquilo ali. E vocês têm que ir usando essa. Qual foi a primeira que eu falei? Dos números você usa a música, usa os tipos de técnicas de jogo da memória, mostrando, pode usar nos números também essa. Ele pula em cima do número e diz que número é esse. Aí meio que o jogo da larva, né? Que a gente, eita, aqui ó, tem larva aqui. Você tem que usar a criatividade com ele, porque com a sua criança vai acontecer isso dele. Ah, eu tô entediado, vamos brincar do jogo da larva. Só que você vai brincar qualquer coisa ali? Não. Você simplesmente, se você está cansada, José, eu trabalho o dia todo, não dá para fazer isso. Está cansada, está moída de cansada, sabe, você senta. Eu vou ser a general, vou dizendo a você. Isso para ele. E mãe, você está brincando junto com ele, só que você está descansando suas perninhas lá um pouco, entendeu? Ele está, você está brincando, mas você está lá descansando, aproveitando a deixa para descansar o seu corpo também. Eu entendo, como mãe, eu entendo a peleja que é. Então, você senta lá. E vai, olha, a regra é, você não pode pisar seu pezinho do lado. A larva está de um lado e está do outro. E faz aquele caminho, tá certo? Ou de números ou letras. Dependendo da fase que seu filho está. Você já pegou as letras mais ou já pegou os números mais, que depende de cada criança. Tem uns que vai pegar as letras primeiro mais rápido, outros vai os números mais rápidos, tá certo? Então, o que é que você faz? Você faz esse caminho, tá certo? E de jogo da larva. E vai. E ele vai, e você quando tocar, você tem que falar, senão você não pode ir para o próximo quadrado, ou então a larva vai invadir logo por ali também. Use sua criatividade, leve ele junto. Tá entendendo? Aí ele vai ter que, pisou ali, ele tem que dizer, por exemplo, letra A, aí a outra, B, C, ele vai sentindo isso. Então, essa é a questão. Quando for... passou dessa fase, certo? A gente vai gravar outro vídeo mostrando, se o seu filho está nessa fase, essa técnica vai funcionar. Vou dizer a você que no outro dia ele já vai ter decorado o alfabeto inteiro? Não. Se ele ainda está aprendendo, você tem que ter um pouco de consciência de que essa técnica vai ajudar ele, só que você tem que ir ajudando em casa nessa questão para que vá produzindo fruto. É como uma plantinha, você sempre tem que entender isso, que nossos filhos é como uma planta, a gente vai regando e ela vai crescendo aos poucos. Você vai dormir e se acorda, a planta já está lá do tamanho de uma árvore? Não, ela vai crescendo aos poucos. Então, da mesma forma, é a mente dele. Então, isso vai trazer o que a gente quer que ele traga, o quê? O foco dele para cá, que é justamente essa nossa questão, que a gente fica perdido, se foca num monte de coisa. Então, a gente quer que o foco dele venha para cá. Então, o foco dele vai vir para as letras, para o som. Eita, peraí, esse é o som. Entendeu? Que depois, no outro vídeo, eu vou falar sobre como foi ensinar o som das letras para o meu filho, mesmo eu tendo dificuldade. Tá bom? Eu tenho dificuldade, fui aprendendo também, mas fui ensinando para ele. E hoje em dia, graças a Deus, ele evoluiu bastante. Tá bom? Um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado. Vocês que ainda não se inscreveu, ainda não deixaram, deixa lá seu comentário, ainda não deixou o seu like, deixa o seu like, tá certo? E que Deus nos abençoe e continue nos enchendo de graça, tá bom? Um abraço para todos.